Boa tarde, estamos começando o Jornal Global News. Aqui você confere as principais notícias de Poções e região dessa semana. Vamos para os destaques de hoje. 500 mil de casos de dengue registrado no Brasil. Fuga de presos em presídios de segurança máxima. Estão abertas as inscrições do concurso da UESP. Com 512 casos de dengue e 75 mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde até o início de fevereiro, o Brasil segue liderando o ranking mundial. Ainda estão sendo investigadas 217 mortes suspeitas, com liderança no Paraná, Acre, Minas Gerais, Goiás, Espírito, Distrito Federal e no Rio de Janeiro, com o maior índice da doença. Na Bahia, um levantamento da CESAB aponta 13 municípios com epidemia da doença. Bonito, Novo Horizonte, Piatã, Morro do Chapéu, Lagedão, Rodelas, Macaúbas, Jacaraci, Piripá, Encruzilhada, Cordeiros, Vitória da Conquista e Ipiaú. Municípios em alerta para epidemia: Ibicoara, Tanque Novo, Mortugaba e Brejões. E sobre risco, Adustina, Xoroxó, Belo Campo e Anagé. Salvador iniciou na última quinta-feira, dia 15, a vacinação contra a dengue, iniciada pela Organização de Auxílio Fraterno, no bairro da Liberdade. Mais de 300 policiais, drones e helicópteros são empregados nas buscas por fugitivos do presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte. 2 criminosos, líderes da CV, com mais de 50 processos criminais cada, se evadiram de forma ainda não esclarecida de uma penitenciária federal e estão sendo caçados, não só os detentos, como e quem facilitou a fuga. Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, condenado a 74 anos de prisão, responde a mais de 50 processos, entre os quais contam os crimes de homicídio e roubo. Deibisson Cabral Nascimento, 33 anos, também conhecido como Tatu ou Deizinho, ele tem 81 anos de prisão e condenações. Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, condenado a 74 anos de prisão, responde a mais de 50 processos. Uma ponte despencou em Tarantim durante a passagem de uma caçamba no dia 8, na sexta-feira. O incidente ocorrido entre a cidade e a região de Palmeira. Esse fato acabou gerando preocupação e atrapalhando o tráfego de pessoas e veículos por um tempo. As autoridades foram até o local para tomar as medidas preventivas, mas detalhes não foram divulgados. No Jornal Global News agora temos uma entrevista com o alemão Gunther Kipf-Miller, falando das suas experiências como professor no Brasil, sua paixão pela Bahia e o primeiro criador de cabras da raça Boer em Poções. Estou aqui com o Gunther. Gunther, me conta a sua trajetória no Brasil. Quando você veio para aqui e o que você veio fazer no Brasil? Bom, o início veio de dois fatores. A minha esposa é brasileira e essa minha esposa, ela tinha uma bolsa para a Alemanha, do chamado Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. Ela estudava em Salvador nutrição e queria ser aperfeiçoar, fazer doutorado, né, etc. E eu era iniciante de professor de língua. Então, já se pode imaginar, ela foi minha aluna, né? E então eu me entusiasmei por ela, claro, mas também pelo Brasil, que ela contou. E nós começamos a pensar uma vida em dois mundos, né? E então eu me candidatei para ser funcionário de uma instituição de educação, Instituto Goethe, que me empolgava muito. Educação sempre foi a minha principal finalidade. E então os primeiros pontos foram São Paulo, Fortaleza na universidade, depois Porto Alegre, entre outros. Depois eu fui uma vez também em Paris, no meio do tempo. E Salvador sempre foi um ponto de encontro com amigos, porque minha esposa é de Salvador. E lá eu conheci várias pessoas que também conheciam Poções.
E sua ligação com a arte? Me conta aí, com a cultura musical, com a arte de modo geral. Como é que aconteceu? Não, a arte, especialmente a música, me acompanha a minha vida inteira, né? Eu nunca estudei na universidade, mas tinha bons professores de piano, de canto, e até hoje, né, eu toco piano e eu não digo eu adoro música, a música é uma parte da minha vida. Eu acho que é uma das mais bonitas maneiras de viver, de sentir a música, não sei explicar, porque toda a alma, né, da pessoa, ela conflui com a música e ela explica o mundo, tudo que nós vivemos, de uma maneira diferente, não racionalmente, né? Eu também sou um racionalista, mas eu também sou uma pessoa emocional. E, bom, a minha esposa, por sua vez, ela é artista plástica, então ela também ama essa maneira de expressão e vamos ter esperança para a humanidade. Agora me fala a sua relação com Serra Grande e Itacaré. Qual é a sua relação com esse lugar? Como eu já falei, em Salvador tinha amigos que conheciam Poções e vários diziam você tem que conhecer o interior, né, da Bahia, não só os lugares muito conhecidos, Salvador, né, etc. E isso no início não me empolgava muito, mas quando eu conheci o sertão e a vida campestre, né, com animais, com grandes áreas, com tranquilidade, eu comecei a gostar. E esses mesmos amigos me instigaram, não, me estimularam para até comprar uma pequena fazenda. Foi uma testagem, uma experiência para mim, que eu não entendo nada de agricultura, nem de criação de gado. E um outro mundo, né? Quer dizer, um outro mundo de Berlim ou de Paris, que me empolgava também. E você criava o que aqui em Poções? Bom, no início foram animais, gado normal, eu me lembro de Nelore, tinha alguns Nelore. E depois eu conheci na Alemanha um brasileiro veterinário, especialista em cabra, inclusive reprodução de cabras em condições especiais. Ele voltou, fez doutorado em Berlim, em Göttingen, e ele voltou e ouviu que eu tenho uma pequena terra aqui. Ele disse, podemos fazer alguma coisa junto. E ele era especialista em cabra Boer, né? Então eu comecei, além de Nelore, eu comecei a criar um pouquinho alguns cabras, alguns até importados da Alemanha. E eu gostava muito desses animais, até hoje, eu tenho saudade deles. Bom, mudando de fazenda para a cultura, me fala sobre o circo que tem em Serra Grande. Bom, esse tem a sua razão pelo fato que durante toda a minha vida no Brasil profissional, eu desenvolvi alguns projetos educacionais. Uma vez eu trabalhava para uma ONG grande, importante, suíça, e nós construímos escolas em Pernambuco. Essa entidade se chamava Recife Escola, né? O nome já mostra que em torno de Recife tem várias cidades com pouca infraestrutura educacional. Então, isso nós olhamos aqui e nós construímos várias escolas em áreas de precariedade, né? Construímos as escolas, empregamos os professores e durante vários anos eu gostei disto. Depois, francamente, eu me afastei por uma razão, porque essa ONG em Suíça, ela tinha bastante dinheiro, mas ela se comportava também um pouco de maneira patriarcal, né? Se pode dizer assim, ou paternalista. Também. Chegou num lugar aqui,
falta escola, vamos fazer uma escola com muito dinheiro suíço, mas sem a integração com a população, né? Pouco se perguntaram à população o que vocês querem, que tipo de escola, quais são as carências, né, de vocês. Então eu me afastei dessa maneira paternalista e criei minha própria ONG, que se chama Horizontes, projetos educacionais, e aí eu procurei em várias regiões da Bahia, porque eu queria novamente a minha ONG seria para a Bahia, né? E não para Pernambuco. E aí conheci algumas entidades, inclusive aqui entre Ilhéus e Itacaré, tem uma escola agrícola muito interessante. E então eles me levaram para Serra Grande para iniciar um projeto. E neste momento um circo se instalou em Serra Grande. Então isso foi o início do meu amor para o circo educacional. Eu vi como eles trabalhavam, como eles montavam toda a estrutura. Então eu disse, eu vou me engajar nesse circo até hoje. Depois de 15 anos, eu estou tão convencido e tão entusiasmado como naquela época. Nesse circo, sua contribuição como é que é? Você é professor, como é que você contribui para esse circo? Na verdade, eu não estou presente lá, mas eu sempre voltava regularmente, uma vez por ano, para conversar com as pessoas e trazer também algumas experiências da Alemanha, porque em Berlim tem, por acaso, um circo semelhante, que é excelente. Ele se chama Kabuwazi, né? Ele defende as mesmas linhas de trabalho como o Circo da Lua, é o nome do meu circo. O meu não é meu circo, eu estou apoiando esse circo. E o Kabuwazi faz um trabalho semelhante em Berlim, tem vários bairros com jovens ou adolescentes em situação precária, né? E o circo oferece cursos, ofertas de aprendizagem, etc., que me convencem. Então, eu estou contratado em Berlim com o Kabuwazi e eu trago, às vezes, uma experiência ou outra para o nosso circo na Bahia. Fiquei sabendo que você doou um piano para o circo. É verdade. Além do piano, o que mais você traz de ajuda para eles? Bom, o mais engraçado foram uma ou duas monociclos que eu trouxe na minha mala. Desmontei uma. E às vezes eu trago uma outra coisa, mas fundamentalmente eu posso ajudar com dinheiro, né? E recentemente eu estou muito orgulhoso porque a minha ONG não é muito rica, é milionária, né? Eu trabalho, são 10 pessoas que ajudam, um pouquinho, amigos, e o circo estava em perigo de perder a sua existência. Por quê? Porque a dona do terreno chegou com a ideia de vender o terreno. Então, esse teria sido o final, porque não tinha jeito para continuar sem terreno, né? Então, isso foi um grande desafio. E o circo e eu, nós chegamos a uma conclusão quase fantástica, que não tinha muita chance de se realizar, de dizer que nós vamos comprar o terreno. Quer dizer, tentar conseguir o dinheiro para comprar o terreno e assim segurar a existência do circo. Essa foi a minha última, eu digo, a façanha e alegria. Eu estava um pouco doente, até muito doente, e mesmo assim eu consegui arrumar o dinheiro. Dois dias antes da operação, eu tinha o dinheiro junto, mandei e recebemos a assinatura, né? Muito bem. Agora, anualmente você contribui com valores em euro. Eu fiquei sabendo disso porque eu andei lá em Serra Grande e fiquei sabendo desse projeto seu. Como é que você consegue essa verba? É do seu orçamento ou você pede ajuda para empresas e para amigos?
De todos os tipos. Eu tenho um folder, um Faltblatt, né? E fala onde eu puder, fala da beleza, da importância do circo. E não é tão fácil porque os alemães também estão ocupadíssimos com migração. Né? Também tem milhões de crianças que precisam de ajuda. Eu trabalho um pouquinho nisso também, nesse sentido. E então muitas pessoas, seja na Alemanha, seja no Brasil, têm a cabeça cheia primeiro das suas preocupações, de resolver a sua vida. E quando eles têm um dinheirinho sobrando, não é um circo no Brasil que vem primeiro na cabeça, né? Para um alemão. Então eu tenho que tentar explicar que isso faz muito sentido e que o dinheiro muitas vezes é a base, além de uma boa concepção, mas o dinheiro é necessário, né? E eu digo francamente e lamento muito, essa cidade possui pessoas com dinheiro, mas não é fácil conseguir dinheiro no Brasil. Pessoas não abrem coração e mão. O prefeito, eu não vou criticar o prefeito, mas o prefeito, uma vez eu falei com ele, isso é brincadeira, entertainment, etc. Mas não é entertainment. Educação não é brincadeira, né? E isso é a tarefa de explicar a todo quem quiser, né? Meus amigos, pessoas. Quando tem um evento, tem muitos brasileiros em Berlim que trabalham como informáticos, etc. E aí eu falo, você dá uma pequena contribuição. Eu tenho uma ideia boa, o Circo da Lua. Eu já sou conhecido, né, como a pessoa... lá na Alemanha você Sim, já... claro, que bacana, hein? Circo da Lua. Vem cá, e o que significa Bahia para você? Um alemão no Brasil que mora na Bahia, ou que morou, o que significa para você a Bahia? Em primeiro lugar, eu conheço a Bahia relativamente bem, né? Conheço alguns outros estados, Pernambuco, Rio Grande do Sul, mas a Bahia, também pela minha esposa que nasceu aqui, naturalmente é muito próximo de mim. As pessoas, a beleza da natureza, a história, né, da Bahia, sem dúvida, é mais significativa do Brasil, uma das mais significativas do Brasil. Salvador, eu gosto como cidade, muito bonita, e eu me sinto muito bem em Salvador, apesar de crescente criminalidade, vamos dizer assim, mas nada é perfeito, né? Agora me diga uma coisa, é uma última pergunta. Sim. Entre Berlim e Poções. Bom, isso é uma comparação um pouco estranha, né? Essa é para machucar o coração. Não. Cada cidade, Berlim eu gosto muito, apesar dos desafios, né, com muita migração, com o tamanho. Eu não sou tanto de cidades muito grandes, mas Berlim me agrada muito. Eu faço tudo de bicicleta, por exemplo, isso eu gosto muito na Alemanha. Eu tenho ainda um carro velho de 33 anos, mas não uso mais. E eu faço tudo de bicicleta. É uma das minhas alegrias na cidade, de andar de um bairro para o outro, de ir para museus, para visitar amigos, de bicicleta. Então, Berlim é multiforme, muito grande variação, uma oferta gigantesca de cultura, de museus, de orquestras, de eventos. Isso é inimaginável, é muito impressionante. Por outro lado, às vezes é um pouco contra a minha busca de tranquilidade, né? Então você já pode imaginar que uma cidade como Poções, ela tem exatamente essa qualidade, né? Do calmo. As pessoas não têm tantas preocupações, tantos interesses. Eles procuram resolver sua vida, que não é tão complicado. Isso pode dizer que é uma relativa pobreza externa, mas também essa pobreza tem o seu valor em si, né? Então,
é quase complementar, vamos dizer. Ótimo. Nessa pequena cidade de ter Global News, né? É uma iniciativa privada, Sim. não é uma TV a cabo, Sim. não tem patrocínio, o meu patrão que segura a onda dessa história. E então eu imagino que vocês contribuem para uma fraqueza que essa cidade provavelmente tem, é a falta de conhecimento do mundo inteiro, né? Globalmente falando. Vamos dizer, quando eu chego nessas pequenas cidades, a primeira coisa que me cai na vista é que não tem jornal, não tem quiosque, não tem livraria, não tem livros. Eu não posso compreender como uma sociedade pode viver sem livros e sem jornais. Pronto, mas Poções agora tem a TV Global e está levando informação para a população. Tá certo. Parabéns pelo seu trabalho. Vamos para um comercial rapidinho e já voltamos. Não sai daí. Voltamos com o Jornal Global News. Para você que chegou agora, esse é o jornal que resume o que aconteceu essa semana. E vamos falar sobre a campanha da fraternidade e notícias sobre os concursos, além de muito mais. Fique conosco. Hoje, no 90 Segundos, vamos ver PR Tiagão. Eu sou PR Tiagão, meu nome artístico é PR Tiagão, mas meu nome normal é Tiago da Silva Alves, filho da dona Jandira de Oliveira Alves e seu Gerson Laurentino Alves. Todos eles eram boia fria, meu pai de Amassaranduba, Pernambuco, minha mãe do Paraná, também toda a família dela vieram para São Paulo, a qual hoje eu sou de São Paulo, sou de Mariporã e tenho 5 irmãos, né? Tenho a minha família, minha esposa chama Natália, minha filha Rafaela. Hoje eu estou aqui em Poções, mas eu também sou criador de conteúdo, apresentador, cantor, compositor, produtor musical e hoje eu estou aqui em Poções porque é uma cidade que eu amo de coração. Também sou pastor e aqui em Poções abrimos nosso ministério, que é um ministério a qual eu sou presidente, vice-presidente desse ministério, juntamente com a minha mãe, que é a presidente. É o Ministério Jesus Fonte de Vida Eterna e essa cidade me acolheu assim de braços abertos, uma cidade maravilhosa que eu aprendi a amar. Poções tem uma história com essa cidade e ela me acolheu de verdade e hoje eu estou aqui nessa cidade maravilhosa que é a cidade de Poções. E o que eu quero dizer para você que sempre está ligadinho na Rede Global é que em breve vai ter novidade para você na telinha. E eu faço parte dessa novidade. E eu fico esperando assim como receberam eu aqui na cidade de Poções, de braços abertos, espero você também me recebendo de braços abertos como telespectador. E eu tenho certeza que viemos aqui para a Rede Global para somar com a Rede Global que já está levando o entretenimento para toda a cidade. Pode ter certeza que vem novidade por aí, fica atento na telinha. No dia 10 de fevereiro aconteceu um acidente envolvendo uma van que estava a caminho do Carnaval em Porto Seguro. Segundo informações, a van partiu de Vitória da Conquista e tombou na cidade de Potiraguá. A pista escorregou devido à chuva que caiu durante toda a madrugada e também durante o dia, contribuindo para o acidente. Não houve feridos graves. As autoridades estão investigando as estatísticas do acidente. No sábado, dia 10, o empresário Janilson Mascarenhas, filho de Milton Mascarenhas, faleceu enquanto desfrutava de um passeio de jet ski na Baía de Camamu, no caminho de Barra Grande. Segundo o Instituto Médico Legal e o médico legista encarregado, a causa de sua morte foi um trágico acidente por afogamento e não por um infarto, como inicialmente haviam suposto. Segundo relatos, ao cair do jet ski, Janilson sofreu um impacto na cabeça que o deixou desacordado, resultando em afogamento no alto mar. O mesmo era conhecido por sua dedicação ao setor de hortifruti em Itabuna.
Nós, no Jornal Global News, desejamos muita força e nossos sinceros sentimentos para a família. Uma análise feita pela plataforma SP Covid-19 Infotrake, criada pelos pesquisadores da USP e da Unifesp, mostrou que a capital paulista registrou um aumento de 140% de casos positivos de Covid em 2 semanas. Com o avanço, cresce a preocupação dos especialistas de que há uma explosão de registros da doença no pós-carnaval. O Brasil, que já está vivendo uma explosão de casos de dengue desde o início de 2024, já soma mais de 500 mil casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde, tentando alertar a população da diferença dos sintomas entre as duas doenças, que têm quadros bem semelhantes. A única diferença é que os sintomas, apesar de semelhantes, na dengue o sintoma mais clássico é a febre alta, no começo da infecção, e a Covid tem como característica os sintomas respiratórios. Mas vale lembrar que nas duas doenças também existem casos assintomáticos, ou seja, sem sintomas. Se cuide da sua família, da sua casa, se vacine, para que essa realidade não nos assombre ainda mais. Uma criança belga de 13 anos chamado Lucas foi diagnosticado com glioma de tronco cerebral. É a primeira criança do mundo a ser curada da doença. Segundo informações, o menino participou de um estudo clínico sobre potenciais medicamentos para tratar a condição. Segundo estudos, a maioria das crianças sobrevivem com DIPG, não vivem 1 ano após o diagnóstico e apenas 10% sobrevivem 2 anos depois dos primeiros sintomas. Além dele, outras 7 crianças participantes do mesmo estudo sobreviveram anos após o diagnóstico, mas apenas o tumor de Lucas desapareceu completamente. É importante ressaltar que leva em torno de 10 a 15 anos para que o medicamento experimental se torne uma droga aprovada. É um processo longo e demorado. Estão abertas as inscrições para o concurso público da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, para os cargos de professores efetivos, técnicos e analistas universitários. São 2 editais, ambos anunciados nesse mês de fevereiro. Ao todo, são disponibilizadas mais de 100 vagas nas turmas de assistente, auxiliar e adjunto, distribuídos entre os campos de Tapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. No total, são 12 vagas para cotas, sendo 30% reservadas aos candidatos que se autodeclaram pretos ou pardos e 5% a pessoas com deficiência. Para professores, foram oferecidas vagas nas áreas de letras, matemática, enfermagem, medicina, jornalismo, psicologia, engenharia agrônoma, zootecnia e medicina veterinária. As inscrições podem ser realizadas do dia 26 de fevereiro a 14 de março, somente de forma online, mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 200. Já o pedido de isenção da tarifa deverá ser feito do dia 26 a 28 de fevereiro através de um formulário disponível pela internet. A seleção para os cargos de técnicos e analistas universitários disponibiliza 96 vagas imediatas, sendo que 29 delas estão reservadas para candidatos que se declaram negros, pretos e pardos e 5 para pessoas com deficiência. As inscrições devem ser feitas no período do dia 16 de fevereiro a 20 de março por meio do site do Instituto Avalia, órgão responsável pela realização das provas. A taxa de inscrição custa R$ 80 para quem concorre ao cargo de técnico universitário, enquanto o valor para analista é de R$ 120. Sobre o concurso de poções, foi anunciada mais uma prorrogação das inscrições que vai até hoje, no dia 19 de fevereiro. O mesmo para o pagamento. Quem tiver interesse pode se inscrever no site MS Concursos. O quadro de vagas também está disponível na página. Para o católico, na última quarta-feira, iniciou um novo tempo do calendário litúrgico, a Quaresma, que é um período de 40 dias que antecede a Páscoa do Senhor, ou seja, a ressurreição, a principal celebração do cristianismo. Durante esse período de 40 dias, os católicos buscam ter em seu cotidiano alguns pilares, que é oração, jejum, penitência e caridade. A quarta-feira de cinzas vem relembrar que somos feitos de pó e do pó retornaremos. E para isso, as cinzas bentas são colocadas na testa dos fiéis como sinal de arrependimento dos pecados e volta para Deus. Nessa mesma data, é iniciada a campanha da fraternidade, que esse ano traz como tema fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs, trazendo a reflexão de uma amizade que permite viver e existir com responsabilidade
o compromisso de transformar a própria vida e a vida dos outros, saindo das realidades virtuais e amando o próximo através de uma renovação das relações humanas. Veja como foi o início da quarta-feira aqui em Poções e o debate sobre esse tema tão atual. Estamos aqui com o Padre Rosenildo para falar um pouco sobre o tema da campanha da fraternidade que iniciou nessa quarta-feira de cinzas. Padre, qual a importância da campanha da fraternidade aqui para o Brasil? Olha, principalmente um pouco a história da campanha já nos dá um significado muito grande. A campanha, ela começa no Brasil em 62, no Rio Grande do Norte, Natal, com o bispo Eugênio Salles, que depois ficou muito conhecido como arcebispo lá do Rio de Janeiro. E depois de 2 anos, em 64, o secretário da CNBB, na época do Helder Câmara, propõe aos bispos que se torne nacional. Então, nós hoje comemoramos, esse ano, aliás, 60 anos da campanha da fraternidade em nível nacional. Cada ano, a campanha traz um tema para que a gente possa refletir, rezar nesse caminho quaresmal. Nós sabemos que o período da quaresma é um período de uma jornada de purificação, esmola, né, a caridade em si, o jejum e também muita oração. Então a campanha nos traz temas relevantes, alguns temas direcionados ao interno da igreja e outros temas mais em nível social. E esse ano realmente é um tema muito importante para todos nós, tanto de igreja como fora de igreja, que é viver como irmãos e irmãs. É um chamado de Jesus Cristo. No Brasil temos essa riqueza, né, da gente ter um referencial para, durante a quaresma, estar refletindo sobre esse assunto. Não só refletindo, mas rezando, pedindo a Deus orientações para que a gente possa se converter mais diante de algumas questões. E o tema desse ano é fraternidade e amizade social. O que abrange esse tema? Primeiro, nós tivemos em 2020, um documento do Papa Francisco com o nome Fratelli Tutti, quer dizer, todos irmãos, que fala da fraternidade social. E agora a campanha da fraternidade retoma essa questão diante de um mundo tão dividido, principalmente no Brasil, tanta dicotomia, tantos conflitos políticos, ideológicos, religiosos. Se a gente ligar a televisão, a gente vai ver conflito religioso, gente invadindo um terreiro, gente invadindo isso, invadindo aquilo, e brigas por questões até de futebol, morte, e também questões ideológicas, políticas. Então, o tema é fraternidade e amizade social. Sabemos que a amizade, desde os antigos filósofos, que é um amor mais de filiação, de simpatia, mas quando fala social, ultrapassa, O profeta Isaías fala que na amizade a gente tem que alargar a tenda, Alargar nosso modo de pensar, acolher pessoas diferentes, porque às vezes a gente quer ser amigo só de quem pensa igual a gente. Então, quando fala amizade social, é abraçar e acolher, valorizar, acho que é um termo muito bonito, valorizar essa beleza da diferença, que isso nos faz irmãos. Então, a igreja está no mundo inteiro, com tantas culturas, tanto modo, e consegue, mesmo com dificuldade, a unidade. Porque a gente também não vive essa unidade na pluralidade, na diferença. Então, é a amizade social que alarga a tenda, não é mais aquela amizade íntima que não é mal, nós precisamos valorizar também, mas ampliar o conceito de amizade. Podemos ser amigos e respeitar e valorizar os diferentes. E aí, para reforçar isso, o texto bíblico, Jesus, quando fala do conflito da religião, daqueles que se colocam acima, aqueles que se sentem superiores, ele fala que entre vocês não pode haver essa diferença, porque todos nós somos irmãos e irmãs. Se a gente levar isso para a vida, viver essa quaresma, pensando nisso, tenho certeza que a nossa Páscoa será mais frutífera. Temos um motivo que a gente cresceu na espiritualidade, Celebrar a Páscoa com muita alegria, sabendo que Cristo ressuscitou e continua ressuscitando cada vez que deixamos para trás nossos preconceitos e vemos nosso irmão, nossa irmã como amigos, como irmãos.
Obrigado, Padre Rosenildo, de Lalume Carneiro, para a Global. O Jornal Global News fica por aqui. Te desejo uma boa semana e uma ótima tarde. Até mais.